Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu quero compartilhar com você que está aqui o resumo geral do livro de Tiago. Estamos finalizando a leitura deste livro. Você que ficou comigo percebeu que é um livro curtinho, de repente você já tinha conhecimento, mas que trouxe muitas reflexões para nós. E hoje nós iremos fazer um parâmetro geral de tudo que lemos, que refletimos, que o próprio Espírito Santo ministrou aos nossos corações. E a minha oração é para que você, mais uma vez, se permita ser ministrado, que você esteja com o coração aberto, sensível, vulnerável, para que o Senhor toque o mais profundo do seu íntimo nas áreas que são necessárias. Amém? Então nós vimos aqui que o livro de Tiago é uma carta bem curtinha, mas aqui trouxe bastante profundidade para nós, bastantes reflexões, quase que poderia se dizer que um espelho espiritual. Aqui Tiago nos falou de doutrina, de vida prática, ele nos levou a compreender o que significa viver em fé, o que acontece quando essa fé, ela realmente é refletida no nosso cotidiano. Aqui, Tiago, ele nos falou de pessoas que dizem crer, mas muitas vezes elas vivem de forma incoerente com o que elas dizem. Ele, muitas vezes, foi duro conosco, através dessa carta. Lá em Tiago 2,26, ele disse: a fé sem obras é morta. Isso nos faz analisar muitas vezes a nossa conduta, a nossa falta de ação, e nós precisamos realmente olhar para dentro de nós e perceber quais são os pontos das nossas vidas que nós precisamos realmente nos reposicionar. Nós precisamos permitir que a manifestação do cuidado, da graça, da direção de Deus seja o alvo das nossas vidas. Aqui, Tiago nos propôs alguns temas centrais. Ele nos fez refletir sobre coerência, sobre nós vivermos o que acreditamos. Ele nos desafiou. Ele desafiou muitas vezes a olhar para momentos que de repente nós somos hipócritas espiritualmente falando. Ele nos convidou à autenticidade. Aqui ele também nos exortou sobre o controle da nossa língua. Nos trouxe a refletir que a língua tem poder para construir ou para destruir. Ele nos remeteu a refletir que a forma que falamos revela o que está em nossos corações. Ele nos desafiou aqui também a sermos sábios, verdadeiros, não de status, não de aparência, mas de uma vida que é marcada por um estilo de vida de pureza, de mansidão, de paz. A nossa vida é tão breve como a neblina, e ele também ressaltou que nós devemos planejar e viver sempre da forma que o Senhor deseja. E o nosso coração necessita estar voltado para o Senhor. Ele também trouxe aqui reflexões sobre a justiça, sobre a compaixão. Ele criticou a parcialidade, a exploração de pessoas pobres. Ele nos convidou a sermos fiéis através da prática da justiça e da misericórdia. E trazendo todos esses temas centrais aqui que eu citei, eu gostaria de refletir com você, fazendo algumas provocações, realmente analisando quantas vezes a nossa fé é apenas um discurso bonito, mas não uma prática de vida, um estilo de vida. Eu te pergunto e me pergunto, será que nós temos usado as nossas palavras para de fato liberar vida, liberar cura, liberar edificação? Ou a nossa boca é como se fosse uma espada para ferir? Será que nós temos buscado sabedoria para vencer debates? Será que nós estamos buscando sermos mais semelhantes ao Senhor? Quando nós olhamos para as nossas atitudes, o que elas revelam?
Nós precisamos, de fato, fazer essa autoanálise. Se a nossa vida fosse o único evangelho que alguém lesse, o que essa pessoa entenderia sobre Deus? Essa meditação é profunda, mas eu deixo ela também para mim, porque nós precisamos constantemente estarmos nos analisando. Tiago, ele não é apenas um livro para que nós possamos ler. Ele é um livro para que nós possamos encarar, enfrentar, muitas vezes, as nossas próprias mazelas. Digamos que ele é um espelho da palavra. Nós precisamos reconhecer incongruências em nossa conduta, não nos condenando, mas reconhecendo de fato para que o Senhor tenha espaço por meio do Espírito Santo para agir e transformar o que é necessário. Que nós possamos, de fato, sair dessa fé somente de teoria, de palavras muitas vezes vazias, e viver a verdade do que o próprio Senhor liberou sobre as nossas vidas de forma íntegra, coerente e honesta conosco e com o próprio Senhor. Que eu e você sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, como diz lá em Tiago 1:22. A verdadeira espiritualidade não está no que nós falamos sobre Deus, mas no quanto Deus é visível através das nossas vidas. Que eu e você possamos entender, de fato, e se não temos habilidade nem facilidade para compreender áreas que de repente precisam dessa atenção, que possamos convidar o Espírito Santo para nos convencer, para nos dar discernimento, clareza, entendimento e viver, de fato, esse chamado para um relacionamento verdadeiro, genuíno e adulto com o Senhor. Amém? Te encontro na próxima leitura.